Eu estava olhando fotografias antigas da Feira Mundial de Chicago de 1893, apenas navegando casualmente, na verdade, quando notei algo que me paralisou. Uma fotografia noturna. A cidade inteira estava brilhando. Centenas de edifícios, quilômetros de promenades, milhares e milhares de lâmpadas incandescentes traçando linhas arquitetônicas com precisão cirúrgica, fontes iluminadas por dentro, lagoas refletindo cascatas de brilho elétrico. E isto era 1893. Isto era Chicago, uma cidade que havia queimado completamente apenas 22 anos antes. Luz elétrica, nos dizem, o triunfo da iluminação moderna, o alvorecer de uma nova era. E talvez seja verdade. Talvez. Mas quanto mais fundo eu olhava, mais essa explicação simples começava a desmoronar sob o peso do que essas fotografias realmente mostram. Porque não era apenas Chicago. Não era apenas uma feira, uma cidade, um momento de demonstração tecnológica. O padrão se repete com precisão inquietante através de décadas, através de continentes, através de eventos supostamente desconectados. E tão rápido quanto vieram, desapareceram em meses, destruídas e apagadas. Essas cidades brilhavam. Metrópoles inteiras fabricadas, construídas em meses, demolidas em meses, mas entre esses momentos, durante essas breves janelas, elas resplandeciam com luz que parece impossível para a época que as produziu. Isso levanta uma questão simples, mas crítica. Como? Deixe-me ser específico sobre o que essas fotografias retratam. A Feira Mundial de Chicago de 1893 cobria 280 hectares. Apenas os edifícios principais continham mais de 320 quilômetros de instalações de luz incandescente. Nos dizem que 120 mil lâmpadas iluminavam os terrenos. Isso não são alguns edifícios com luzes elétricas como novidades. Isso é iluminação abrangente, uniforme, em toda a cidade, em 1893. A Exposição Pan-Americana de 1901 em Buffalo, 350 mil luzes. A Exposição da Compra da Louisiana de 1904 em St. Louis, mais de 100 mil lâmpadas de arco e incandescentes, criando o que foi chamado de a maior exibição de luz artificial já tentada. A Exposição Panamá-Pacífico de 1915 em São Francisco empregou 500 mil luzes coloridas, criando o que testemunhas descreveram como uma cidade de joias, visível de navios a 100 quilômetros no mar. E aqui está a parte mais estranha. Essas não eram instalações permanentes, eram exposições temporárias, construídas em 18 meses, 20 meses, 2 anos, depois demolidas, arrasadas, devolvidas a terrenos vazios, ou parques ou escombros. Mas enquanto permaneceram de pé, brilhavam como nada mais na terra. Uma vez que você vê, não consegue mais ignorar. A história oficial nos diz que a iluminação elétrica era nova, cara. Experimental. A estação Pearl Street de Edison, a primeira usina elétrica comercial, abriu em 1882 em Nova York, servindo apenas 85 clientes dentro de uma área de 1 milha quadrada. 11 anos depois, a Feira Mundial de Chicago iluminou 280 hectares com 120 mil lâmpadas. Essa linha do tempo faz sentido para você? Porque fica mais complicado. Essas não eram apenas luzes penduradas em infraestrutura existente. As fotografias mostram iluminação uniforme e abrangente, cada edifício, cada passarela, cada fonte, cada escultura banhada em luz. A infraestrutura necessária é assombrosa. Geração de energia, redes de distribuição, milhares de quilômetros de fiação, transformadores, caixas de junção, sistemas de manutenção. Tudo para uma feira temporária. Tudo construído em menos de 2 anos. Tudo desmontado e destruído imediatamente depois. Quanto mais fundo eu mergulhava nas especificações técnicas, mais a explicação oficial começava a se fragmentar. Considere o que realmente estamos sendo pedidos a aceitar. Que numa era quando a maioria das cidades americanas tinha iluminação elétrica limitada ou inexistente, quando a distribuição de energia estava em sua infância, quando a tecnologia era proibitivamente cara, durante esse momento preciso, organizadores de alguma forma reuniram os recursos, expertise e coordenação para criar os sistemas de iluminação mais sofisticados que o mundo já tinha visto. Não em instalações permanentes para grandes cidades, em exposições temporárias. Isso levanta outra questão. De onde veio a expertise?
A resposta oficial é que contratantes elétricos foram contratados, que sistemas foram instalados, que tudo procedeu de acordo com práticas de engenharia padrão. Mas quais práticas padrão? Essas eram as primeiras instalações desse tipo. Não havia manual, nenhum modelo anterior. Essas exposições eram supostamente demonstrações pioneiras de tecnologia que ainda estava sendo inventada, e ainda assim funcionaram. Impecavelmente, uniformemente, através de múltiplos continentes, múltiplas cidades, múltiplas feiras, todas dentro do período de uma única geração. E é aí que o fenômeno se torna impossível de ignorar. Porque não era apenas a América. A Exposição Universal de Paris de 1889 apresentou a recém-construída Torre Eiffel, iluminada por milhares de lâmpadas a gás e luzes elétricas, criando o que contemporâneos chamaram de um sol artificial. A Exposição de Paris de 1900 expandiu o conceito, com o Palácio da Eletricidade gerando 21 mil cavalos de potência para iluminar todos os terrenos da exposição. A Exposição Franco-Britânica de 1908 em Londres, 120 mil luzes transformando Shepherd's Bush no que jornais chamaram de um país de fadas de iluminação. A Exposição Internacional de Bruxelas de 1910, iluminação elétrica abrangente por toda parte, com o Grand Palais sozinho contendo 40 mil lâmpadas. Sydney, Melbourne, Barcelona, Turim, Buffalo, St. Louis, Omaha, Portland, Seattle, São Francisco, San Diego, cada grande feira, cada exposição mundial de aproximadamente 1889 a 1915, o mesmo padrão, cidades temporárias, escala massiva, iluminação abrangente e depois demolição. O padrão se repete com precisão inquietante. Se você está apenas começando esta investigação, eu encorajo você a olhar essas fotografias você mesmo. Elas não estão escondidas, estão em arquivos, bibliotecas, coleções históricas, fotografias noturnas das feiras mundiais. Estude a uniformidade da luz. Considere a escala. Pergunte a si mesmo. A explicação oficial te satisfaz? Aqui é onde encontramos o que chamo de problema de coordenação. Vamos aceitar por um momento a narrativa oficial, que essas feiras representavam a vanguarda da tecnologia de iluminação elétrica, que eram vitrines para a era moderna, que a tecnologia, embora nova, era de fato capaz de produzir esses resultados. Certo. Mas isso levanta uma questão ainda mais perturbadora. Como organizadores, através de diferentes continentes, diferentes culturas, diferentes nações, todos chegaram a soluções arquitetônicas e tecnológicas quase idênticas dentro do mesmo período estreito de tempo. A Cidade Branca, em Chicago, 1893, arquitetura neoclássica, edifícios brancos uniformes, iluminação elétrica abrangente, grandes pátios e lagoas, tudo projetado pela equipe de Daniel Burnham. A Cidade de Marfim, em Buffalo, 1901, estética quase idêntica. Edifícios brancos, espetáculo elétrico. A mesma grande escala. A Corte de Honra, em St. Louis, 1904. O padrão se repete. A Cidade de Joias, em São Francisco, 1915. Novamente, o mesmo modelo básico. E não era apenas estilo arquitetônico. Era o sistema completo, o layout, os materiais, a iluminação, a natureza temporária, a velocidade de construção e, mais importante, a documentação abrangente dos edifícios em si, mas a curiosa ausência de registros detalhados sobre seus processos de construção. Temos milhares de fotografias dessas cidades completas. Temos desenhos arquitetônicos, temos relatos de visitantes, reportagens de jornais, guias oficiais. Mas tente encontrar registros detalhados de engenharia de como eles construíram esses sistemas de energia. Tente localizar os programas de treinamento que produziram milhares de eletricistas simultaneamente, através de múltiplos continentes. Tente rastrear as cadeias de suprimento para os milhões de lâmpadas, quilômetros de fio de cobre, geradores, transformadores. A evidência sugere algo muito maior que simples progresso tecnológico. E então, elas desapareceram. Não gradualmente, não peça por peça, não reaproveitadas ou integradas às cidades existentes. Foram demolidas, sistematicamente, completamente. A Cidade Branca em Chicago, que levou 20 mil trabalhadores e custou mais de 28 milhões de dólares para construir, foi amplamente demolida entre 1893 e 1894.
Alguns edifícios queimaram num incêndio. Outros foram derrubados. Algumas estruturas permanecem, mas a vasta maioria se foi. O mesmo padrão em Buffalo, em St. Louis, em São Francisco. Essas não eram estruturas primitivas de madeira. As fotografias mostram palácios massivos, grandes pátios, fachadas elaboradas. Muitos foram construídos com staff, uma mistura de gesso, fibra e cimento, sobre estruturas de aço ou ferro. Alguns edifícios eram de fato mais permanentes, mas a maioria, temporária, apesar de sua aparência monumental. E aqui é onde a narrativa se fragmenta completamente. Se você possuía a capacidade de construir essas estruturas magníficas, se tinha dominado iluminação elétrica em larga escala décadas antes de se tornar comum, se tinha coordenado esse esforço globalmente, por que tornar tudo temporário? Por que não construir cidades que durariam? A resposta oficial envolve custos, uso de terra, a natureza das exposições como vitrines temporárias. E talvez isso seja suficiente para você. Talvez a explicação econômica satisfaça, mas não me satisfez. Porque o que mais me assombra não é o que nos dizem sobre essas cidades brilhantes. É o que não nos dizem. Tente encontrar análise histórica convencional que lide seriamente com a anomalia tecnológica. Tente encontrar artigos acadêmicos que questionem como esse nível de infraestrutura elétrica apareceu tão repentinamente, tão abrangentemente e depois, em termos de adoção pública, procedeu tão lentamente depois. A Feira de Chicago de 1893 tinha iluminação elétrica abrangente. 20 anos depois, a maioria das casas americanas ainda usava gás ou querosene. A tecnologia existia, a expertise existia, as cadeias de suprimento existiam, mas a eletrificação residencial procedeu a passos lentos por décadas. Por que a lacuna? Se essas feiras provaram que sistemas elétricos em larga escala eram viáveis, acessíveis o suficiente para exposições temporárias, por que a implementação permanente levou tanto tempo? O silêncio era ensurdecedor. Não silêncio conspiratório, não supressão. Apenas ausência. Uma ausência de curiosidade sobre a descontinuidade, uma ausência de questionamento sério, uma aceitação da narrativa oficial apesar das lacunas perturbadoras que contém. Deixe-me mostrar o que mais aparece nessas fotografias noturnas. A qualidade da iluminação em si. A iluminação elétrica moderna cria sombras duras, distribuição irregular, pontos quentes e áreas escuras. A iluminação a gás produz luz mais suave e amarelada. Mas olhe as fotografias das feiras cuidadosamente. A luz parece notavelmente uniforme, suave, difusa. Parece emanar não apenas de instalações visíveis, mas dos próprios edifícios. Algumas estruturas parecem brilhar como se as paredes fossem translúcidas, ou o próprio material luminescente. Agora, existem explicações para isso. Tempos de exposição fotográfica poderiam criar esse efeito. O material branco staff foi especificamente escolhido para refletir luz efetivamente. Posicionamento estratégico de luzes, refletores, planejamento arquitetônico cuidadoso. Todos poderiam contribuir. Poderiam. Mas quando você vê a mesma qualidade de iluminação em Chicago, Paris, São Francisco, Bruxelas e Sydney, todas usando supostamente sistemas diferentes, arquitetos diferentes, tecnologias diferentes, a coincidência se torna mais difícil de descartar. Quanto mais fundo eu olhava, mais percebia que não estava olhando para sistemas de iluminação elétrica primitivos lutando para iluminar exposições temporárias. Estava olhando para algo que aparecia totalmente formado, sofisticado, abrangente, não experimental, não desenvolvimentista, não primitivo, maduro. Isto é o que me mantém acordado à noite. Não se essas cidades existiram, temos prova fotográfica. Não se foram iluminadas, a evidência é esmagadora. Mas isto, de onde veio o conhecimento? Tecnologia não aparece totalmente formada. Desenvolve-se através de estágios, através de tentativa e erro, através de refinamento gradual. A história da iluminação elétrica deveria mostrar uma progressão clara de instalações primitivas a sistemas sofisticados. E, de certa forma, mostra. O trabalho inicial de Edison, as contribuições de Tesla, o desenvolvimento de sistemas AC, temos essa progressão documentada. Mas então essas feiras aparecem e a progressão salta, a escala explode, a sofisticação dá um salto para frente. E depois, e isto é crucial,
salta para trás novamente. A infraestrutura pública que segue é menos abrangente, menos sofisticada do que o que foi demonstrado nessas exposições temporárias. É como se alguém brevemente abrisse uma porta para a capacidade avançada, demonstrasse globalmente nessas cidades brilhantes, e então fechasse a porta novamente, retornando a desenvolvimento mais lento e gradual. Por quê? Não tenho uma resposta. Tenho perguntas. Muitas perguntas. Considere o que aconteceu depois que essas feiras fecharam. Os edifícios, demolidos, queimados, reaproveitados ou deixados decair. A documentação técnica detalhada, escassa ou inexistente. Os milhares de trabalhadores que construíram esses sistemas, dispersos, sem nome, não entrevistados de forma abrangente. Temos relatos de visitantes, milhares deles, pessoas descrevendo a beleza, o espetáculo, a maravilha dessas cidades brilhantes. Mas tente encontrar relatos detalhados dos engenheiros que projetaram os sistemas elétricos. Tente localizar registros abrangentes das usinas, das redes de distribuição, dos procedimentos de manutenção. Fragmentos existem, suficientes para construir uma narrativa oficial, mas não suficientes para verdadeiramente entender como foi feito. E esse padrão específico de preservação e omissão, se repete através de cada grande feira. Lembramos do espetáculo, esquecemos do mecanismo, preservamos as fotografias, perdemos os projetos, comemoramos a conquista, apagamos o processo. Uma vez que você vê esse padrão, começa a vê-lo em todo lugar. E aqui está o que me puxou mais fundo nesta investigação. Essas não eram as únicas cidades brilhantes. Registros históricos mencionam outros lugares, outros tempos, onde iluminação abrangente apareceu em contextos que parecem igualmente anômalos. Relatos antigos de templos que brilhavam sem fogo. Descrições medievais de cidades que resplandeciam com luz fria. Relatórios renascentistas de estruturas iluminadas que desafiavam a tecnologia contemporânea. A maioria dos historiadores descarta isso como mitos, exageros, fenômenos naturais mal compreendidos. Talvez estejam certos. Mas depois de estudar essas fotografias das feiras mundiais, depois de lidar com as descontinuidades tecnológicas, depois de ver o padrão de iluminação abrangente seguido por apagamento sistemático, estou menos certo. E se as feiras não estavam introduzindo nova tecnologia, mas reintroduzindo tecnologia antiga? E se o conhecimento existia antes, foi perdido, foi brevemente recuperado e depois perdido novamente? Não estou afirmando que isso é verdade. Estou perguntando: a evidência permite essa possibilidade? Então, retornamos ao ponto de partida. As cidades brilhantes. Como isso era possível? Não a resposta mecânica simples, eletricidade, geradores, fiação. Entendo esses componentes. O que não entendo é o sistema que os produziu tão repentinamente, tão abrangentemente, tão globalmente, e depois os desmontou tão completamente. Não entendo como exposições temporárias nos anos 1890 alcançaram sofisticação de iluminação que não se tornaria comum em cidades permanentes por outros 30 a 40 anos. Não entendo a coordenação através de continentes, a uniformidade de abordagem, as linguagens arquitetônicas similares, os padrões repetidos de construção e destruição. Não entendo o silêncio, a falta de investigação histórica séria sobre essas descontinuidades, a aceitação de uma narrativa oficial que deixa tantas perguntas sem resposta. E, acima de tudo, não entendo isto. Se possuíamos essa capacidade uma vez, a habilidade de criar iluminação urbana abrangente, de construir estruturas monumentais rápida e eficientemente, de coordenar globalmente em projetos massivos, por que não a possuímos agora? Ou possuímos e simplesmente escolhemos não usá-la desta forma? As fotografias noturnas permanecem. Não estão escondidas, não suprimidas. Estão em arquivos disponíveis para qualquer um que queira olhar. Imagens de cidades que brilhavam como joias, resplandeciam como sonhos, iluminavam a escuridão com uma intensidade que contemporâneos achavam miraculosa. E depois desapareceram, deixando apenas as fotografias e perguntas. Perguntas sobre o que sabíamos e esquecemos. Perguntas sobre o que construímos e destruímos. Perguntas sobre o conhecimento que brevemente surgiu nessas cidades brilhantes e depois recuou de volta às sombras. Não sei o que essas feiras realmente eram. Não sei se representam tecnologia perdida, história oculta,
Ou simplesmente um momento quando a ambição ultrapassou a economia e essas coisas impossíveis se tornaram brevemente magnificamente reais. Mas sei isto, a explicação oficial, que essas eram simplesmente demonstrações iniciais de iluminação elétrica, está incompleta. Não explica a escala, a coordenação, a sofisticação ou o apagamento. Algo mais estava acontecendo nessas cidades brilhantes, algo que escolhemos esquecer, ou algo que fomos encorajados a não lembrar. As fotografias preservam a luz, mas o conhecimento que a produziu, esse permanece na escuridão. E talvez seja onde sempre deveria ficar.